Na pequena vila onde cresci, havia uma casa abandonada no topo da colina. Dizia-se que estava assombrada por uma figura estranha, uma velha de cabelos brancos que vagava pelos corredores à noite. Muitos evitavam a casa, com medo do que poderiam encontrar lá dentro. Mas a curiosidade sempre falava mais alto para mim e meus amigos. Decidimos investigar. Uma noite, enquanto nos aproximávamos da casa velha, uma sensação de frio nos envolveu. O ar estava carregado de uma presença sinistra e podíamos ouvir sussurros vindos das sombras. Então, vimos ela. Uma figura espectral de uma mulher idosa, com cabelos brancos como a neve, pairando no ar. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural e um sorriso sinistro curvava seus lábios. Assustados, começamos a recuar, mas antes que pudéssemos escapar, a figura se transformou diante de nossos olhos em uma porca gigante, seus olhos vermelhos brilhando com uma fome voraz. Corremos o mais rápido que pudemos, o som dos cascos batendo no chão ecoando em nossos ouvidos. Por sorte, conseguimos chegar em segurança à vila, mas o encontro assustador permaneceu em nossas mentes. Nos dias que se seguiram, ouvimos relatos de outros moradores sobre avistamentos da velha do cabelo branco que se transformava em porca à noite. Parecia que a assombração estava se tornando cada vez mais ousada. Ninguém sabia ao certo a origem da velha assombração ou por que ela se transformava em porca, mas todos concordavam que era melhor manter distância da casa abandonada no topo da colina. Até hoje, me pergunto sobre os segredos sombrios que espreitam naquela casa velha, e se a velha do cabelo branco continuará a assombrar a vila por gerações futuras. Certa vez, ao esperar pelo meu trem, em uma estação vazia durante a madrugada, me deparei com um homem estranho. Ele estava vestido de forma antiquada, com um sobretudo surrado e um chapéu que ocultava parte de seu rosto. Sua presença era perturbadora, como se não pertencesse àquele tempo ou lugar. Intrigado e um pouco assustado, decidi observá-lo de longe. Ele parecia perdido em pensamentos, olhando fixamente para o nada. Quando meu trem finalmente chegou, pensei que finalmente me livraria daquela sensação incômoda. Entretanto, ao embarcar, notei que o homem estranho também entrava no mesmo vagão que eu. Ele se sentou em um canto escuro e continuou a me observar com seus olhos penetrantes. Com o coração acelerado, tentei ignorá-lo, mas a sensação de desconforto persistia. Quando o trem parou em uma estação deserta no meio do nada, o homem se levantou abruptamente e se aproximou de mim. "Você pode me ajudar?" Ele perguntou, sua voz rouca ecoando pelo vagão. Antes que eu pudesse responder, ele estendeu a mão, revelando uma fotografia antiga. Na imagem desbotada, reconheci o rosto do homem que estava diante de mim, mas muito mais jovem. Ele me encarava com uma expressão de urgência, como se estivesse tentando me comunicar algo. Sem entender completamente o que estava acontecendo, aceitei a fotografia e concordei em ajudá-lo. Mas quando olhei para cima, o homem havia desaparecido, deixando apenas um arrepio na espinha e uma sensação de inquietude. Até hoje, não sei se aquilo foi real ou apenas fruto da minha imaginação. Mas a imagem do homem na estação de trem continua a me assombrar, deixando-me questionando o que realmente aconteceu naquela noite sombria. Era uma noite como outra qualquer, até que algo extraordinário aconteceu. Enquanto eu estava em casa, sozinho, uma presença começou a se manifestar ao meu redor. No início, eram apenas pequenos ruídos inexplicáveis, sombras que se moviam rapidamente pela sala. À medida que a noite avançava, os fenômenos paranormais se intensificaram. Objetos começaram a se mover por conta própria. Portas se abriram e fecharam sem explicação. Eu sentia arrepios na espinha, uma sensação de que não estava sozinho naquele lugar.
Decidi gravar tudo o que estava acontecendo, na esperança de encontrar alguma explicação racional para os eventos inexplicáveis. Mas o que capturei nas filmagens foi além da compreensão humana. Sombras se contorciam nas paredes, rostos indistintos apareciam e desapareciam nas sombras. Uma voz sussurrante ecoava pelos cômodos, murmurando palavras que eu não conseguia entender. Apavorado, busquei respostas em livros antigos e na internet, mas nada parecia se encaixar com o que eu estava vivenciando. Era como se estivesse lidando com forças além da nossa compreensão, algo que desafiava as leis da natureza. Enquanto eu lutava para entender o que estava acontecendo, os fenômenos paranormais atingiram seu ápice. Uma figura translúcida surgiu diante de mim, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Era como se estivesse tentando se comunicar, transmitir uma mensagem do além. Eu me senti preso entre dois mundos, incapaz de escapar da influência dessa presença sobrenatural. E então, tão abruptamente quanto começou, tudo se acalmou. A sala estava quieta novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que aquela experiência tinha mudado algo dentro de mim. Agora, eu via o mundo com novos olhos, consciente de que existem mistérios além da nossa compreensão. E embora eu nunca tenha encontrado uma explicação racional para o que aconteceu naquela noite, sei que o véu entre os mundos é mais fino do que imaginamos. Há alguns anos, quando eu era adolescente, eu costumava passar minhas férias na casa de campo da minha avó. Era um lugar isolado, cercado por uma densa floresta, com apenas algumas outras casas distantes. Uma noite, enquanto eu estava lá, algo aconteceu que mudou minha vida para sempre. Era uma noite de verão quente e abafada, e eu estava deitado na cama tentando dormir. De repente, acordei com um som estranho vindo de fora. Parecia um choro fraco, quase inaudível. Eu me levantei e fui até a janela para ver o que estava acontecendo. Lá fora, na escuridão da noite, eu vi uma figura esguia se movendo lentamente pela floresta. Ela parecia estar chorando baixinho enquanto se arrastava entre as árvores. Fiquei paralisado de medo, incapaz de tirar os olhos daquela cena bizarra. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, a figura desapareceu na escuridão. Eu tentei convencer a mim mesmo de que tinha sido apenas minha imaginação, mas o medo ainda estava lá, pesado no ar. No dia seguinte, mencionei o que vi para minha avó. Ela ficou pálida e me contou uma história arrepiante. Há muitos anos, uma família havia morado naquela área, mas desapareceu misteriosamente sem deixar rastros. Diziam que o fantasma de uma jovem menina que morreu de maneira trágica naquela floresta ainda assombrava a região. Desde então, nunca mais consegui dormir tranquilamente naquela casa de campo. Cada ruído na noite me fazia estremecer de medo, e eu sempre me perguntava se era o fantasma daquela menina chorando lá fora. Até hoje, não consigo esquecer aquela noite assustadora na casa de campo da minha avó. E sempre me pergunto se o que vi foi realmente um fantasma ou apenas minha mente brincando comigo na escuridão da noite. Mas uma coisa é certa. Aquela experiência mudou minha vida para sempre, e eu nunca mais olhei para uma floresta da mesma maneira novamente. Há algo sobre essa história que me deixa arrepiado até hoje. Algo que não consigo explicar racionalmente. Aconteceu comigo há alguns anos, durante um verão escaldante, que se transformou em uma noite sufocante e inquietante. Eu morava em uma casa antiga nos arredores da cidade, rodeada por uma floresta densa e sinistra. Naquela noite em particular, minha família estava fora da cidade e eu fiquei sozinho em casa, desfrutando da tranquilidade que a solidão proporcionava.
mas logo percebi que algo estava errado. Os sons habituais da casa se tornaram distorcidos, como se fossem emitidos de um mundo paralelo. Passos ecoavam pelos corredores vazios, portas rangiam sem motivo aparente, e uma sensação de opressão pairava no ar, sufocando-me lentamente. Tentei ignorar essas sensações perturbadoras, convencendo-me de que era apenas minha mente brincando comigo na ausência de companhia. Mas então, as coisas começaram a ficar mais estranhas. Eu comecei a ouvir vozes sussurrantes vindas de lugares obscuros da casa, sussurros ininteligíveis que me deixavam arrepiado até a medula. À medida que a noite avançava, esses sussurros se intensificavam, transformando-se em murmúrios incessantes que pareciam sussurrar segredos antigos e sombrios. O pior veio quando eu vi a figura pela primeira vez. Uma sombra indistinta, meio escondida nas trevas, observando-me com olhos vazios e penetrantes. Tentei convencer-me de que era apenas minha imaginação, mas havia algo naquele olhar que me fazia duvidar de minha própria sanidade. À medida que a noite se arrastava, a presença se tornava mais tangível, mais real. Eu podia sentir sua respiração gélida na nuca, suas mãos frias tocando minha pele, seus sussurros sibilantes enchendo meus ouvidos. Eu sabia que não estava sozinho naquela casa, que algo sinistro e maligno estava se manifestando nas sombras. Tentei fugir, mas parecia que a própria casa estava contra mim, mudando de forma e me impedindo de escapar. No fim, eu não sei o que aconteceu. A última coisa que me lembro é de estar encolhido em um canto escuro da casa, tremendo de medo, enquanto as sombras se fechavam ao meu redor. E então, tudo ficou negro. Quando acordei na manhã seguinte, estava deitado no chão da sala, coberto de suor e com o coração martelando no peito. Minha família voltou para casa mais tarde naquele dia e quando contei a eles sobre minha experiência, eles apenas balançaram a cabeça e disseram que era apenas um pesadelo. Mas eu sei a verdade. Aquela noite foi real, tão real quanto o medo que ainda me assombra até hoje. E mesmo agora, enquanto escrevo estas palavras, sinto as sombras se aproximando novamente, esperando pacientemente pela próxima oportunidade de me arrastar de volta para a escuridão. Era uma noite comum e tranquila quando decidi pegar meu carro e fazer uma viagem pela estrada deserta que cortava o interior do país. A lua brilhava no céu, iluminando a estrada à minha frente enquanto eu dirigia pela escuridão. Enquanto eu seguia pela estrada vazia, algo à beira do acostamento chamou minha atenção. Era uma figura solitária, uma mulher, com os cabelos escuros esvoaçando ao vento. Ela estava parada ali, parecendo perdida e desamparada. Instintivamente, parei o carro ao lado dela e abaixei o vidro da janela. "Você precisa de ajuda?" perguntei, preocupado com a segurança dela naquela noite escura e deserta. A mulher olhou para mim com olhos assustados e hesitou por um momento antes de se aproximar do carro. Ela disse que seu carro havia quebrado e que estava perdida na estrada há horas. Sem hesitar, ofereci-me para levá-la até a cidade mais próxima, onde poderia conseguir ajuda. Enquanto dirigíamos pela estrada, começamos a conversar. Ela contou que estava a caminho de visitar sua família, mas seu carro havia quebrado no meio do nada. Parecia aliviada por ter encontrado alguém disposto a ajudá-la em sua situação. À medida que nos aproximávamos da cidade, notei que a mulher estava ficando inquieta. Ela olhava constantemente pelo retrovisor e parecia nervosa, como se estivesse com medo de algo. Foi então que ouvimos um barulho estranho vindo de trás do carro. Olhei pelo espelho retrovisor e vi uma figura escura correndo em nossa direção, movendo-se rapidamente pela estrada deserta. Pânico tomou conta de mim quando percebi que estávamos sendo seguidos por algo sinistro e desconhecido.
Acelerei o carro, tentando escapar da ameaça que se aproximava, mas era tarde demais. A figura sombria alcançou-nos rapidamente e começou a bater no carro com uma força sobrenatural. A mulher ao meu lado começou a gritar de terror, enquanto eu lutava para manter o controle do veículo. Com um último esforço, consegui acelerar o carro e escapar daquela estrada amaldiçoada. Olhei para trás uma última vez e vi a figura sombria desaparecendo na escuridão, deixando-nos com o coração acelerado e os nervos à flor da pele. Chegamos à cidade a salvo, mas o encontro na estrada deserta permaneceria como um mistério sinistro em minha memória. O que era aquela figura sombria? De onde ela veio e por que nos perseguia? As respostas permaneceriam envoltas em mistério. Um lembrete sombrio de que há coisas neste mundo que desafiam a compreensão humana. Coisas que espreitam nas sombras e esperam para serem descobertas pelos corajosos o suficiente para procurá-las. Há alguns anos, vivi um pesadelo aterrorizante em uma pequena cidade isolada chamada Willow Creek. Tudo começou quando eu estava dirigindo por uma estrada deserta durante uma noite de tempestade. As árvores retorcidas e a escuridão opressiva criavam uma atmosfera sinistra ao redor. Enquanto avançava pela estrada, um vulto sombrio surgiu à beira da floresta. Era uma figura humanoide, com membros contorcidos e olhos brilhando na escuridão. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto passava por ela, mas eu convenci a mim mesmo que era apenas minha imaginação. No entanto, à medida que me aproximava de Willow Creek, a sensação de terror só aumentava. A cidade estava envolta em uma névoa densa e malévola, como se estivesse sendo consumida por uma força sinistra e invisível. Decidi parar em uma pousada à beira da estrada para passar a noite. Mas assim que entrei no prédio decrépito, soube que algo estava terrivelmente errado. O ar estava impregnado com um cheiro podre e a sensação de ser observado me seguia por todos os cantos. À medida que a noite avançava, coisas estranhas começaram a acontecer. Ouvi sussurros vindos das paredes, sombras dançavam nos corredores vazios e objetos se moviam por conta própria. Era como se a própria pousada estivesse viva, possuída por uma presença demoníaca. Decidido a descobrir a verdade por trás desses eventos perturbadores, comecei a investigar os segredos sombrios da pousada. Desci ao porão escuro e úmido, onde encontrei uma porta trancada, coberta de símbolos sinistros. Sabia que não deveria abrir aquela porta, mas uma força invisível me puxava em direção a ela. Quando finalmente consegui abrir a porta, deparei-me com um horror indescritível. Uma criatura grotesca e distorcida estava acorrentada dentro da sala escura, seus olhos vazios fixos em mim. Um grito de terror escapou dos meus lábios enquanto eu corria desesperadamente para escapar daquela prisão de pesadelo. Fugi da pousada, deixando para trás o horror que encontrei lá. Mas as memórias daquela noite assombrariam meus sonhos para sempre, lembrando-me de que há coisas neste mundo que desafiam a compreensão humana. Coisas que espreitam nas sombras e esperam para serem descobertas pelos corajosos e tolos o suficiente para procurá-las. Sou um trabalhador noturno em uma fábrica de produtos químicos. Minha rotina é simples. Chego à fábrica quando o sol se põe e passo a noite monitorando os equipamentos e garantindo que tudo funcione corretamente. A fábrica em que trabalho é uma construção antiga, com uma história que remonta a décadas atrás. Durante o dia é um lugar movimentado, com trabalhadores indo e vindo, máquinas zumbindo e o cheiro forte de produtos químicos no ar. Mas à noite, quando todos os outros se vão, a fábrica assume uma atmosfera completamente diferente. É como se a própria estrutura ganhasse vida.
suspirando e rangendo enquanto o silêncio da noite envolve cada canto escuro. Foi em uma dessas noites silenciosas que o mistério começou. Enquanto eu realizava minha ronda pela fábrica, ouvi um som suave vindo de uma das salas laterais. Era um som inconfundível, como se alguém estivesse sussurrando. No começo, pensei que fosse apenas minha mente jogando truques comigo, mas à medida que me aproximei da sala, o som se tornou mais nítido, mais real. Curioso e um pouco preocupado, decidi investigar. Entrei na sala e imediatamente me arrependi. A sala estava escura, iluminada apenas pela luz fraca das lâmpadas fluorescentes acima. O som do sussurro era mais alto aqui, ecoando pelas paredes e enviando arrepios pela minha espinha. Avancei cautelosamente, tentando localizar a origem do som. Foi então que vi algo que me fez congelar de terror. No centro da sala, havia uma figura encapuzada curvada sobre uma mesa. Seu corpo estava tenso, como se estivesse concentrado em uma tarefa importante. Mas o que mais me chocou foram os sussurros que escapavam de seus lábios, palavras incompreensíveis que pareciam ecoar em minha mente. Incapaz de me mover, fiquei ali, observando enquanto a figura continuava seu estranho ritual. Eu não sabia o que fazer. Minha mente gritava para fugir dali, mas algo me mantinha preso no lugar, como se eu estivesse sendo hipnotizado pela figura misteriosa. Finalmente encontrei coragem para me afastar silenciosamente e sair da sala. Desde aquela noite, evito passar pela sala onde vi a figura encapuzada. Mas os sussurros ainda ecoam em meus sonhos, lembrando-me de que há mistérios sombrios escondidos nos cantos mais obscuros da fábrica. Nunca consegui esquecer aquela experiência. Toda vez que entro na fábrica à noite, sinto como se estivesse sendo observado, como se algo estivesse esperando nas sombras para me puxar de volta para o mistério que testemunhei. Mas continuo fazendo meu trabalho, esperando que um dia o mistério seja resolvido e eu possa, finalmente, encontrar paz de espírito. Era uma noite sombria e macabra, com o céu carregado de nuvens negras que pareciam sussurrar segredos sinistros entre si. A chuva caía torrencialmente, transformando as ruas em rios lamacentos e os postes de luz em globos fantasmagóricos. Relâmpagos rasgavam o céu, iluminando brevemente a escuridão com flashes de luz branca e assustadora. Eu era um caminhante noturno, incumbido de patrulhar as ruas sombrias e solitárias da cidade durante as horas mais escuras da noite. Mas naquela noite em particular, algo estava diferente. Uma sensação de inquietação se apoderou de mim desde o momento em que pus os pés na rua, como se o próprio ar estivesse carregado de uma energia sinistra e desconhecida. Enquanto eu percorria as ruas vazias, os sons habituais da cidade noturna pareciam distorcidos e distantes. O chiado da chuva e os trovões estrondosos pareciam misturar-se a uma cacofonia assustadora, ecoando pelos becos escuros e corredores estreitos. Decidi tomar um atalho por uma rua escura e estreita, ignorando a sensação de alarme que crescia dentro de mim. Foi então que vi algo que me fez parar no meu caminho e gelar de medo. De pé na esquina da rua, havia uma figura escura e imponente, sua silhueta mal definida contra o fundo da noite tempestuosa. Seus olhos brilhavam com uma luz sinistra, e sua presença parecia encher o ar com uma aura de perigo iminente. Meus instintos gritaram para que eu fugisse dali o mais rápido possível, mas algo me segurava no lugar, como se minhas pernas estivessem presas ao chão. Eu observei, hipnotizado pelo horror, enquanto a figura se aproximava lentamente, cada passo ecoando como um tambor, batendo um ritmo funesto. Com o coração batendo descontroladamente no peito, finalmente encontrei a coragem de dar meia volta e correr pela rua escura, os passos da figura sombria ecoando atrás de mim como um eco macabro. Cada esquina que eu dobrava,
Parecia apenas me levar mais fundo na escuridão, até que finalmente cheguei a um cruzamento iluminado por uma luz fraca e trêmula. Ofegante e tremendo de terror, olhei para trás uma última vez, mas a figura sombria havia desaparecido, deixando-me sozinho na noite escura e macabra, sob a tempestade furiosa. Desde aquela noite, nunca mais me senti seguro nas ruas da cidade durante as horas noturnas. A lembrança da figura sombria assombra meus pensamentos e me atormenta nos meus sonhos, lembrando-me de que há forças sinistras neste mundo que estão além da nossa compreensão, esperando nas sombras para nos consumir.